é Victoria Carvalho e hoje eu vou contar um pouco mais sobre a história da Rádio CBN. A Central Brasileira de Notícias, ou mais conhecida como CBN, foi criada pelo jornalista Roberto Marinho em 1991. O intuito da CBN sempre foi o All News, ou melhor dizendo, uma programação jornalística de 24 horas por dia, mas também com transmissões de futebol. Atualmente, a CBN possui 4 emissoras próprias, que são CBN São Paulo, CBN Rio de Janeiro, CBN Brasília e CBN Belo Horizonte, além de terem outras diversas afiliadas espalhadas pelo Brasil, com o potencial de atingir um universo de mais de 94 milhões de brasileiros com informação factual ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sendo assim, o slogan da CBN traduz com perfeição um conceito que não existia no Brasil até o dia 1º de outubro de 1991. A CBN também é conhecida por ter um espaço para pluralidade de opiniões e análise crítica. São cerca de 200 jornalistas, entre repórteres, produtores, editores, âncoras e comentaristas. A CBN também possui parcerias com a BBC Brasil, que abastece a rede com material exclusivo para os ouvintes, sempre com o objetivo de dar a eles o acesso ao noticiário internacional por fontes que compartilham os mesmos valores jornalísticos. Em Belo Horizonte, a emissora surgiu em 1993, sucedendo a antiga Rádio Tiradentes, através da frequência 1150 kHz em AM, e somente no fim da década que passou a ser FM. Confira agora a nossa entrevista exclusiva com a diretora de rádio da CBN e com o professor Getúlio, que vai contar um pouquinho mais da história da CBN em BH. Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu trabalho aqui na Rádio CBN, eu sou chefe de reportagem e eu estou chegando neste momento para trabalhar. Daqui a pouco eu mostro o horário para vocês. Mas eu sou chefe de reportagem aqui há 5 anos e entrei na Rádio CBN como chefe de reportagem, continuo até este momento como chefe de reportagem e minha rotina é essa. Eu chego aqui na redação, agora o relógio ali está marcando 5 horas 33 minutos, chego normalmente 15 minutos depois desse horário, ali por volta de 10 para 6, mas hoje eu estou chegando um pouquinho mais cedo para gravar esse vídeo. Mas minha rotina é essa, como chefe de reportagem eu chego aqui, meu horário é de 6 às 2 da tarde, e eu chego, ligo o computador, né? Aqui, ligo a televisão ali, vou observando, ouço o rádio aqui agora e vou observando o que tem de notícias durante o dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio, então vou ver o que tem de notícias nessa quarta-feira que tem a ver com Minas Gerais e também, claro, o que impacta aqui, que são notícias do país. Então, eu chego, pego as principais notícias, leio o jornal, visito os principais portais, G1, Estado de Minas, Tempo, Hoje em Dia, BHZ, e aí eu vou ali pensando o que tem de notícia nesse dia. Além de ser, né, além dessa questão de toda essa apuração, aqui a gente não tem uma apuração como é na TV. Na TV tem uma pessoa só para isso. Então todos nós apuramos, todos nós observamos as notícias do dia. Então eu chego, eu penso tudo que tem, eu vejo, daqui a pouco começa o Bom Dia Minas, eu vejo o que tem no Bom Dia Minas também, que é novo, que eu acho que vale uma materinha aqui, ou pelo menos uma nota, um registro na nossa programação, e eu também pego e faço os registros durante os blocos aqui, com o Luciano Moreira pela manhã e também com a Shirley Souza no programa. Então, assim, além de tudo, a gente ainda faz, lógico, entradas como chefe de reportagem, faz também algumas matérias, algumas pautas, algumas entrevistas que são necessárias, às vezes o repórter está agarrado, está apertado fazendo uma matéria, por que não eu pegar e ir ali no estúdio e gravar uma entrevista, né? Então é essa mais ou menos a rotina, lógico, eu estou até gravando esse vídeo antes, porque durante a manhã é muito corrido, à tarde também é muito corrido, então a gente fica aqui por conta de ver notícias novas, à medida que elas forem aparecendo a gente tem que ir apurando, passando as notícias para os repórteres apurarem também, ajudando eles, então é tudo muito dinâmico, assim, é tudo muito
inquieto. Como é que isso tudo mudou durante a pandemia? Na verdade, essa rotina de horários, de funções, não mudou durante a pandemia. A gente continua fazendo as mesmas coisas, só que engraçado que é muito mais frenético. A pandemia fez a gente ficar um pouco mais inquieto, digamos assim. Tem muito mais notícia, muito mais coisa para apurar, tem muito mais notícia para você checar, porque algumas coisas até, se acontece um acidente aqui na Avenida Raja Gabalha agora, a gente consegue ver. Agora, no caso de uma pandemia, envolve muitas outras coisas. Envolve Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, então sempre você tem que checar essas informações. Então, às vezes, demanda muito mais a gente. E como é que mudou? Eu chegando aqui agora, 5h30, eu não tenho ninguém nessa manhã para trabalhar comigo. Eu chego sozinha e eu fico sozinha aqui até 2 horas da tarde. Porque tá todo mundo de home office em casa. Ninguém está trabalhando pessoalmente. Eu venho trabalhar porque eu tenho meu carro, eu consigo vir, eu não preciso pegar transporte público. Claro que se eu não precisasse disso, a CBN ia disponibilizar o transporte, disponibilizar um motorista para me buscar. Mas a minha função, o ideal é eu estar aqui para fazer todo esse trâmite, essa organização toda, igual eu já falei com vocês, de passar as pautas para os repórteres. E claro, como os âncoras, que são Shirley Souza e Luciano Moreira, estão em casa, eles usam um equipamento para entrar no ar, se acontece alguma coisa. Então eu tenho aqui, ó, o microfone. Eu me comunico com o estúdio por esse radinho. Então, por exemplo, se no estúdio o pessoal coloca o Luciano lá e cai a linha, na hora eu já falo, me chama, me coloca. Porque daí eles abrem aqui e eu começo a ler alguma coisa para poder preencher aquele horário e a gente segue a vida. Então eu acho que é bom sempre ter alguma pessoa de baile, uma pessoa que fique ali, né, digamos, claro, você pode funcionar em casa. Eu poderia estar em casa agora fazendo de lá se eu tivesse esse aparelho que eu falei para vocês que o Luciano nem a Shirley tem, mas que chama Axios. Mas a gente prefere estar aqui, eu aqui, para poder fazer isso. E à tarde também, aí 2 horas da tarde, chega outra pessoa, que é a Bárbara Vasconcelos. A Bárbara faz os blocos da tarde. Então a Bárbara pega e faz todos os blocos da tarde daqui, para facilitar também. Mas o resto da equipe está toda em casa. Então a gente sempre tem uma pessoa na rádio para poder preencher caso aconteça alguma coisa, por alguma necessidade, enfim. Então mudou muito, foi isso, assim, essa parte de rotina, estar as pessoas longe. Lógico, a dificuldade existe. Existe porque no trato com as pessoas também, você não consegue estar com elas para pessoalmente falar. Graças a Deus que existe o WhatsApp. Então você consegue falar com as pessoas mandando mensagem rápido. Então a gente fica em contato com essas pessoas o tempo todo no WhatsApp. A gente tem um grupo, antes já existia da pandemia, mas depois ficou ainda maior o uso, né? Ficou um maior envolvimento nesse grupo. Então tudo a gente coloca ali no WhatsApp, a gente vai conversando. Eu passo as pautas para os repórteres por WhatsApp. Hoje eu acho que a maior dificuldade não é nem a questão técnica. Hoje eu acho que a maior dificuldade mesmo é essa questão do trato. É bom você estar com a pessoa na sua frente, olhar olho no olho para ela e falar alguma coisa. E a gente não está tendo isso. E quanto à dificuldade em produzir uma reportagem, na verdade, como rádio, essa dificuldade ela é reduzida se comparado a outros meios, como por exemplo a TV. No rádio, você consegue com um áudio de WhatsApp gravar uma entrevista. Isso não é difícil para o rádio. Rádio, você consegue fazer só fazendo isso, ó, ligando o microfone. Então a gente está sendo muito feliz nisso. A gente consegue fazer boas reportagens aqui na CBN sem precisar sair de casa, obedecendo as regras de segurança. Aí você pergunta, a questão da checagem. A gente checa mesmo assim. A gente checa com os órgãos oficiais, a gente checa com pessoas próximas ali, com locais próximos, de alguma forma ou de outra, você consegue checar. Você liga para um comércio próximo e pergunta se isso está acontecendo mesmo. Jornalista, quando quer informação, procura. Uma outra pergunta que vocês colocam é a que você atribui a credibilidade, né, e a estabilidade da CBN hoje. Eu acho que a credibilidade da CBN está na credibilidade da notícia que ela passa. Por quê? Porque quem trabalha aqui há 30 anos checa a notícia, apura o fato, traz a notícia fiel ao que ela é. Não importa se ela está primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou é furo ou não, mas ela é uma notícia forte, importante
E quem ouve sabe que aquela notícia é uma notícia checada, uma notícia que existe, não é uma fake news. E isso a gente está falando de uma CBN que foi construída por 30 anos. Então, por 30 anos, a CBN se preza por isso. Não importa o tempo que você demora para dar matéria, mas dê uma notícia real, dê uma notícia checada, uma notícia fato, e nada uma notícia falsa. Então, eu acho que a CBN ela conseguiu essa credibilidade assim, além de um outro fator. Eu acho que a questão dos nomes da CBN, aqui tem pessoas que construíram o jornalismo de uma forma geral no país. Você tem Sadenberg, você tem Milton Jung, você tem Roberto Nonato à tarde, você tem colunistas excelentes, e eu acho também que é isso, são opiniões diferentes de pessoas que sabem o que elas estão falando também. Então eu acho que é isso, eu acho que o bacana da CBN são essas duas coisas, credibilidade e quem faz parte dela, quem faz isso aqui andar para frente. Qual que é a reportagem que marcou sua carreira até hoje? Eu acho que como todo jornalista aqui de Minas, eu acho que é importante ressaltar que a gente passou por duas tragédias, a de Mariana e a tragédia de Brumadinho. A tragédia de Mariana me marcou, sim, marcou, foi a primeira, mas a segunda eu acho que foi a cobertura talvez que mais tenha nos marcado, como CBN e como Raquel Romanha hoje. Era notório você ver cada repórter chegando aqui na redação com aquele semblante triste de uma coisa que tinha acontecido, uma coisa que estava acontecendo pela segunda vez. Repórteres chegando com botas sujas de lama, numa situação como aquela, e a gente estava vendo aquela situação pela segunda vez. A primeira vez eu fiquei muito triste, muito chocada, aquilo me marcou muito, mas a segunda, acho que por tão próximo também, a gente está do lado de Brumadinho, então aquela situação toda me impactou bastante. Enfim, tá vendo? São grandes tragédias, pequenas tragédias, grandes dramas, pequenos dramas, é isso que faz o jornalismo, e eu acho que é isso que a gente, como jornalista, a gente tem que fazer. Você que está ouvindo isso, você que está assistindo esse vídeo, desculpa por ser tão grande para contar, mas se você está ouvindo isso, saiba, se você quer entrar nesse meio, saiba que apesar de que a gente acorda cedo, a gente fica muito orgulhoso do que a gente faz. A gente trabalha a favor da notícia, a favor de informar o ouvinte, informar o telespectador em casa, né, como no caso de uma TV, e eu acho que é isso. Nosso trabalho está aí. Não se cale, apesar de que há pessoas que querem que você se cale. Nossa profissão está sendo muito questionada em tempos como hoje, então fique firme e a gente está aí para trabalhar, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigada. Eu entrei na CBN em fevereiro de 1994, quando a rádio iniciou as suas operações em Belo Horizonte. Oficialmente, porque ela já vinha trabalhando em caráter experimental desde agosto de 1993, quando a Rádio Globo Minas, no AM 1150, encerrou as suas atividades e houve um período de transição para a CBN. Nesse período de transição, eu que trabalhava na Rádio Globo até julho, saí da Rádio Globo, muitas pessoas foram mandadas embora, mas durante esse período a coordenadora de jornalismo, Helenise Brant, foi chamando aos poucos os profissionais que trabalhavam com ela. Esses profissionais são a primeira equipe de repórteres, produtores, locutores da CBN Belo Horizonte. Foi uma época de muita efervescência, né? Muita coisa acontecendo, né? Década de 90, e foram muitas eleições, de muitas coberturas, sequestros, rebeliões. Uma das coberturas que mais me marcaram e que me deram projeção foi uma reportagem investigativa que eu fiz sobre denúncias de uso da máquina administrativa do governo Hélio Garcia em prol da candidatura de Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1994. Uma outra reportagem investigativa que eu fiz, esta em parceria com um repórter do Hoje em Dia, foi sobre denúncias de nepotismo, de favorecimento de membros da administração pública estadual na Coab, Companhia Habitacional de Minas Gerais, e na Secretaria de Habitação. Uma das empresas beneficiadas pertencia ao então secretário de administração do governador, né, da época, que era Eduardo Azeredo.
Então foram muitas matérias, principalmente na área de política, né? Em 1997 eu entrei na equipe de esportes também, passei a fazer algumas coberturas esportivas nos gramados, no estádio, etc., né, para a CBN. Foi quando a CBN começou também a fazer transmissões esportivas. Ela não fazia, no máximo eram transmissões de Fórmula 1 nos domingos pela manhã. Então a CBN marcou época, né? Foi um jeito diferente de fazer jornalismo, mais analítico, mais crítico, mais interpretativo, muita reportagem ao vivo, né? Muita entrada ao vivo e repórteres segurando o vivo durante 3, 4, 5, 6 minutos, programas inteiros de 2, 3 horas de duração, né? A gente aprendeu a fazer isso no dia a dia, fazendo isso, né, de segunda a segunda, inclusive sábados, domingos e feriados. Eu exerci todas as funções que um jornalista pode fazer numa emissora de rádio no jornalismo, né? Desde pauteiro, repórter, produtor, apresentador, mas as principais funções, né, as que eu sempre gostei mais de fazer, foram as de linha de frente, né? Repórter de rua, contato com as fontes, e âncora, né? Eu fui âncora da CBN durante 4 anos, de 96 a 2000. Trabalhei na CBN de 94 a 2000, né? Saí de lá em 2000. Tem gente que acha que eu trabalho lá até hoje, tamanha a identificação que eu tive, né, com essa forma de fazer jornalismo. Em quase 30 anos, né, a CBN fez história e também fez escola. 11 anos depois, em 2005, eu também fiz parte da equipe fundadora da Band News FM. Por causa dessa minha experiência, né, na CBN, eu fui convidado para fazer parte da formação da Band News. A CBN inovou pouco, ou seja, ela fez escola, mas de alguma maneira eu acho que ela parou um pouco no tempo. A Band News inovou a partir de 2005, né? A CBN vem fazendo o mesmo modelo de jornalismo que era top nos anos 90, mas eu sinto que ela precisa se modernizar, ela precisa adequar aos novos tempos. Queremos cidades melhores, onde seja possível viver e trabalhar com qualidade de vida. Toda a consciência social das pessoas. O planeta é frágil, temos que cuidar dele e garantir o futuro das próximas gerações. Responsáveis por esse crime ambiental. Educação de qualidade é a chave para a mudança. Igualdade na educação. Porque o que fazemos é o que vai transformar o país. CBN 25 anos. Informação que transforma.